Olá, eu sou Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. Hoje a nossa palavra tem a ver com a nossa vida cristã, com o nosso chamado, com o nosso ministério. O nome da palavra é Atitudes Maduras, então vamos para a palavra. Bem, como eu disse, essa palavra, o nome dela é Atitudes Maduras. E na verdade essa palavra ela nasceu, a inspiração para ela dessa palavra, ela veio em um dos momentos que eu estava pensando, refletindo sobre a trajetória da minha vida até aqui, sobre os meus erros, sobre os meus acertos. Eu sei que talvez você esteja assistindo e você vai dizer assim, você ainda é novo, ou outras pessoas vão dizer que eu não sou tão novo assim. Mas enfim, apesar de eu ser novo ou não ser, eu acho saudável revisar a nossa caminhada. Todo o tempo. Eu acho que isso ajuda a manter os pés no chão, isso ajuda a planejar o futuro, a pensar naquilo que a gente acertou e que a gente errou, para se preparar para aquilo que vem mais para frente. Então, pensando nisso, eu me senti influenciado pelo Espírito Santo a compartilhar algumas atitudes que elas nos ajudam a alcançar o objetivo da vida cristã. Para definir melhor, então, o tema da palavra, o tema daquilo que a gente está conversando, eu chamei, então, essas atitudes de atitudes maduras. Né? Eu acredito, então, que essas atitudes elas podem ser úteis em diferentes momentos, em diferentes níveis de aplicação. Por exemplo, na nossa vida cristã cotidiana, aquilo que a gente vive no dia a dia como cristão, para alcançar o nosso chamado, em um ministério específico que a gente esteja vivendo, ou seja, em qualquer tarefa que Deus ponha sobre a nossa responsabilidade, essas atitudes são úteis para que a gente chegue ao sucesso. Elas são atitudes maduras que vão nos levar ao sucesso. Bom, claramente eu vivi pouco ainda, né? Eu ainda vou amadurecer mais, então pode ser que mais pontos sejam adicionados a essas atitudes maduras. Eu possa conhecer alguns outros. Mas eu estou seguro que esses 3 que eu vou compartilhar hoje, eles vão fazer parte do sucesso, eles vão fazer parte dessa lista de atitudes maduras sempre. Ou seja, essas atitudes elas vão ajudar a alcançar os objetivos na nossa vida cristã sempre. Tá? Então, eu vou passar para eles aí, para a gente começar a conversar a respeito dessas atitudes. Então, a primeira atitude madura, então, que eu encontro, e que eu penso que ajuda na trajetória, que em alguns momentos eu fiz isso e acertei, em outros momentos eu não fiz isso, e isso foi um erro na minha vida. A primeira atitude, então, é assumir a responsabilidade, tá bem? Lá em 1 Coríntios 10, 31, o Paulo vai dizer assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tá bem? O que o Paulo está fazendo aqui? O Paulo está trazendo alguns conselhos sobre a vida cristã. Já no capítulo 10 ele está fazendo isso, um pouquinho antes ele está trazendo alguns conselhos sobre a vida cristã. E esse texto, esse versículo específico, ele é um texto que geralmente a gente tira ele de contexto. A gente entende assim, se vocês forem comer, beber ou fazer qualquer coisa, façam para a glória de Deus, ignore os outros, não pensem nos outros, pensem só na glória de Deus. E é o que geralmente a gente faz. Só que isso é tirar esse texto do contexto. O que o Paulo está falando aqui? Existia, na verdade, um conflito na igreja ali de Corinto e na igreja em geral, porque o que estava acontecendo? Tinha os judeus, de onde tinha vindo a palavra, e tinha os gentios que estavam se convertendo agora e vinham de uma cultura completamente diferente. E uma das coisas que dava conflito entre eles era o que comer e o que não comer, porque os judeus tinham algumas restrições históricas que vêm lá da lei de Moisés do que não comer. Os gentios eles não tinham isso. Então, como eles estavam convivendo juntos numa mesma igreja, em alguns momentos algumas pessoas de tradição judia eram convidadas para comer na casa de alguém que vem de uma tradição pagã. E aí essa pessoa servia alguma coisa que os judeus não tinham costume de comer, e aí então isso gerava um conflito. E o que o Paulo fala para eles então? Ele diz assim, cara, se vocês forem convidados para uma festa dessa, consagra e come.
Não tem problema vocês comerem isso. Porque o que é consagrado a Deus, então, se você consagrou a Deus, então não tem problema comer. Mas se você vê que tem alguém que vai ver você comer isso e a fé dessa pessoa vai ser abalada pelo que você está fazendo, então não come, evita comer. O que ele está dizendo? Ele diz assim, pensa na atitude mais madura, se responsabiliza pelo que está acontecendo e toma a decisão na atitude mais madura, para que o mais proveitoso seja tirado disso, para que a tua fé não seja abalada, mas para que a fé dos teus irmãos também não seja abalada. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Então, o conselho dele é para que a gente julgue de maneira madura isso. E que a gente assuma a responsabilidade da situação como maduros. Assumindo isso como sendo o mais maduro na situação. E que isso ensina para nós que nós devemos assumir a responsabilidade da nossa vida com Deus, do nosso chamado e do nosso ministério. É isso que Paulo está dizendo. Qualquer situação que seja parecida com essa, ele diz, qualquer coisa que vocês comam, que vocês bebam, ou quando vocês forem fazer qualquer coisa, assumam a responsabilidade dessa maneira, sendo maduros, pensando em um melhor, o mais proveitoso para todos, não só para vocês, mas para a vida de fé de todos os que estão vendo vocês, olhando para vocês. E o Paulo fez isso. Nós vamos ter ali uma citação que eu acho muito interessante e que mostra muito como Paulo assumia a responsabilidade daquilo que Deus tinha colocado na mão dele, ali em Atos 21, do 10 ao 14. O que está acontecendo aqui? Paulo está fazendo a última viagem dele, missionária, ele está indo em direção a Jerusalém, e já faz alguns momentos onde, de alguma maneira, é revelado para ele que ele vai passar por tribulação em Jerusalém. E nesse momento, então, chega um profeta que é conhecido, que é o Ágabo, e ele pega a cinta do Paulo, e ele amarra as mãos e os pés do Paulo, e diz assim, isso vamos fazer contigo em Jerusalém. E ele para por aí, porque o Ágabo era alguém reconhecido que entendia como funciona a palavra de Deus. Ele para por aí, ele só avisa o Paulo que ele vai passar por tribulação. O que os irmãos começam a fazer ao redor? Os irmãos começam a dizer, não vai, Paulo, fica aqui, fica com a gente, tu vai passar por tribulação, e tentam convencer ele. O que o Paulo diz assim? Ele diz assim, eu sei que eu vou passar por tribulação lá, mas Deus me chamou para ir para Jerusalém. Então, parem de colocar peso sobre isso que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer. Ele assume a responsabilidade e diz assim, o ministério Deus colocou na minha mão, o chamado está sobre a minha vida, e eu me responsabilizo pelo que Paulo falou, pelo que Deus falou, perdão. Eu vou para Jerusalém porque Deus me falou que eu devo ir para Jerusalém. E é isso que está acontecendo. Então Paulo aqui ele demonstra que ele entende que quem vai dar conta do ministério dele ou daquilo que Deus colocou na mão dele é ele. É ele que vai dar conta. E ele também demonstra entender que ele não vai poder culpar ninguém pelo fracasso ou pela desistência dele daquilo que Deus comissionou ele a fazer. Ele não vai poder dizer depois diante de Deus, quando ele chegar lá na glória, na frente de Deus, dizer assim, não, eu não fui para Jerusalém porque os irmãos me pediram. Isso não vai colar diante de Deus. Ele não vai poder dizer isso. Então nós também devemos entender isso como sendo um exemplo do que Paulo nos dá. Nós devemos entender que quem vai dar conta do nosso ministério, daquilo que Deus coloca na nossa mão, somos nós mesmos. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade. A gente precisa entender que a gente não vai poder culpar ninguém. O meu pastor me boicotou, o meu discipulador não me deixa. Não funciona. Não funciona, o irmãozinho não acreditou em mim. Não funciona. Eu preciso me responsabilizar por aquilo que Deus coloca na minha vida. Eu preciso ser o responsável pela tarefa que Deus me comissionou. Eu preciso alcançar essa tarefa através de mim e não esperar que os outros façam isso. Vamos pensar na prática, na vida prática disso. A gente falou de vida cotidiana e que esses pontos eles são aplicáveis também na vida cotidiana cristã, né? Por exemplo, a palavra diz para não mentir. Aí alguém vem e me manda mentir. Alguém que tem autoridade sobre mim me manda mentir. O que eu vou fazer? Eu não vou mentir, porque a palavra diz que eu não posso mentir. Eu vou conversar com essa pessoa, eu vou explicar para essa pessoa que eu não posso mentir, porque a palavra ensina isso, porque eu sou responsável por isso. Vamos pensar num chamado. Eu tenho um chamado para ser líder de jovens. E o meu discipulador, ele não me entende, ele não entende esse chamado na minha vida. O que eu vou fazer? Eu não vou desistir. Eu vou me esforçar para alcançar isso,
porque a responsabilidade é minha. Eu vou me esforçar até que o meu discipulador entenda que eu tenho esse chamado. Por quê? Porque esse é o chamado que Deus me deu, então eu não posso desistir, a responsabilidade é minha. Ministério, já tenho ministério, já estou trabalhando no ministério, eu sou líder de louvor, e Deus então coloca no meu coração e me chama para inovar no louvor, mas o meu pastor não deixa eu inovar no louvor. O que eu vou fazer? Eu não vou desistir, eu vou me esforçar para mostrar para o meu pastor que a gente precisa disso, porque a responsabilidade é minha. Eu vou me sujeitar ao meu pastor, mas eu vou me portar de uma maneira que eu leve ele e interceder por isso, para que ele entenda que isso é necessário, que eu recebi essa revelação e isso vem de Deus. Então nós devemos entender isso. Nós devemos assumir a responsabilidade das tarefas que Deus nos dá. Isso é um primeiro ponto para que a gente tenha sucesso. Esse é um primeiro ponto de uma atitude madura diante de Deus como cristão. O segundo ponto, na verdade, e ele está aqui como segundo ponto, porque de fato ele é importante ser colocado na sequência desse primeiro ponto, porque o primeiro ponto é assumir responsabilidade. Então nós precisamos entender que isso vem junto com assumir responsabilidade e isso precisa estar junto. O segundo ponto é ser submisso. Tá? Lá em Hebreus 13, 17, vai dizer assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aí, a base de que nós devemos nos sujeitar à nossa liderança, nos submeter à nossa liderança, vem daí. O autor de Hebreus, aqui ele está dizendo que o trabalho dos nossos líderes e dos nossos discipuladores é cuidar de nós. É cuidar de nós. É trazer cuidado para a nossa vida. É permear a nossa vida para que a gente não se desvie daquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas por que cuidar de nós? Nós não nos cuidamos bem sozinhos? Bom, existem algumas coisas que vêm, alguns males que vêm da insubmissão, alguns males que vêm de não ter ninguém a quem prestar contas, que podem chegar na nossa vida. A insubmissão traz algumas coisas assim. Por exemplo, a instabilidade. Ou seja, é a possibilidade de perder o caminho para onde está indo. Na prática, tá seguindo o caminho, tá tudo tranquilo, e daqui a pouco a gente viaja na maionese, a gente enlouquece e a gente vai longe do que é a vontade de Deus. Isso já aconteceu com homens que foram representantes do Evangelho e depois caíram. Eu não vou citar nomes de ninguém aqui, mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias pessoas que um dia foram o rosto de uma geração de cristãos e um tempo depois, porque eles não tinham para quem se reportar, porque eles não prestavam conta a ninguém, eles alucinaram, tiveram umas ideias muito loucas e saíram fora da palavra. Completamente fora da palavra. Então prestar conta nos permeia, nos cuida disso. Tá? Isso na Bíblia também a gente tem exemplo de que isso acontece. Um dos exemplos de que isso acontece é o Salomão. O Salomão ele começa no caminho de Deus, ele começa fazendo a vontade de Deus. Isso está lá em 1 Reis 3, do 13 ao 15, vai dizer que Salomão ele era um cara que tomava cuidado, que ele andava conforme os passos de Davi, o seu pai, que adorava a Deus, buscava a Deus. Inclusive nessa passagem ele vai no templo e ele vai adorar e ele faz um sacrifício super grande para Deus. E aí por isso Deus de noite vem e fala com eles assim: cara, eu gostei do teu sacrifício hoje de tarde, então eu quero te dar um presente. Aí ele diz assim: me pede o que tu quiser que eu vou te dar. Aí ele diz assim: eu quero sabedoria para guiar o povo, porque eu tenho temor de que eu não guie o povo conforme a tua vontade. Aí Deus fica mais feliz ainda, diz assim: cara, eu vou te dar isso, e eu vou te dar riqueza, sabedoria e um grande reino, porque tu teve esse coração de andar na minha presença. E aí ele tem isso. Só que daí depois ele não tinha para quem se reportar, ele era o rei e ele só se reportava a Deus. E aí daqui a pouco ele, dentro da sabedoria dele, começa a pensar em fazer laços com as nações ao redor, e ele começa a casar. Naquela época, para te fazer alianças, você casava, os reis casavam com as filhas dos outros reis, e aí ele casa, ele chega a ter 600 esposas e 300 concubinas,
Tá? Ele chega a esse ponto, e aí a palavra vai dizer ali em 1 Reis 11, do 1 ao 6, que Deus se ira com ele, porque nisso tudo ele acaba se corrompendo, que por amor a essas mulheres ele acaba adorando os deuses dessas mulheres. E aí ele acaba construindo templos para esses deuses em Jerusalém, ele acaba adorando a esses deuses e se desvia, e morre longe da vontade de Deus, debaixo da ira de Deus. Então isso pode acontecer, isso acontece, não acontece de uma hora para outra com um momento bem marcado, isso vai acontecendo devagarinho. Por quê? Porque quando a gente não tem a quem prestar conta, que era o que estava acontecendo com Salomão aqui, não tem quem nos repreenda e nos diga, você está se desviando do caminho nisso, o caminho que Deus tem para você. Então esse cuidado ele nos permeia. Outra coisa que vem da insubmissão e que pode destruir a nossa caminhada em Deus é a libertinagem. Ou seja, isso acontece quando nós confundimos a liberdade com a total falta de correção. Tá? Na prática, e isso é um pensamento muito recorrente ultimamente, é pensar que nós não precisamos de correção porque Deus nos ama como nós somos. Isso tem acontecido pra caramba no meio da igreja. A gente ouve muito a pessoa dizer isso. E isso é super perigoso porque a gente começa a dizer, não, Deus me ama do jeito que eu sou, então eu não preciso mudar esse costume, então eu não preciso deixar de fazer isso, então eu posso fazer aquilo. E daqui a pouco a gente está se portando como qualquer não cristão, como qualquer pessoa que não anda debaixo dos caminhos de Deus. E aí a gente começa a viver na libertinagem. Tá? E na Bíblia nós temos um exemplo onde isso acontece, e esse exemplo é a igreja de Corinto, que ela é severamente repreendida por Paulo pela atitude deles na ceia. Isso está lá em 1 Coríntios 11, do 17 ao 22. Que o que acontece? Eles tinham todo um proceder saudável de liberdade, que era fazer a ceia. E a ceia naquela época ela era feita dessa maneira. Eles ceiavam juntos, faziam de fato uma refeição. E aí eles tinham todo esse compartilhar bonito. E aí eles começam a abusar disso. Eles começam a passar do ponto. Tinha gente que tinha condições, então comia em casa e depois ia e comia de novo e enchia a barriga de novo. E aí tinha gente nessa mesma situação que não tinha comida em casa e chegava na ceia e ficava com fome, porque o outro já tinha comida em casa, mas vinha e enchia a barriga na igreja de novo. Tinha gente que chegava na igreja e começava a tomar o vinho da ceia e ficava bêbado na igreja e fazia vergonha. E aí o Paulo vai repreender eles porque eles estão envergonhando o evangelho, se desviando, vivendo em libertinagem. E essa não é a única repreensão que acontece ali para o povo de Corinto. Eles tiveram já várias outras repreensões nesse sentido, de que antes eles viviam debaixo de uma lei muito rígida, que era a lei de Moisés, e aí quando eles passaram para a liberdade do evangelho, eles começaram a passar a cerca para o outro lado e entrar numa libertinagem. E o que acontece? O Paulo aqui é muito importante para eles porque ele funciona como um discipulador, como alguém que cuida dessa igreja, e ele manda essas cartas repreendendo eles, dizendo, cara, volta um pouquinho. Vocês não vivem debaixo daquele rigor todo, mas vocês não podem viver uma libertinagem. É liberdade que a gente vive, a liberdade ela tem um limite. Então ele cuida, mas eles não se perdem porque havia um cuidado a respeito deles ali. Porque senão essa libertinagem ia tomar conta da igreja. Por tudo isso, por entender esses perigos que a gente passa, que eu falei 2, mas se você pensar um pouco você vai encontrar mais. Por isso, nós precisamos de alguém que possa ver a nossa vida de fora e que possa nos ajudar a ver os riscos no nosso caminho, no caminho que a gente está trilhando. É isso que um discipulador faz, é isso que um líder faz, e é por isso que nós nos submetemos, por isso que existe submissão, e a Bíblia recomenda essa submissão também uns aos outros. Vamos colocar na prática, vamos ver os exemplos aí, na nossa vida cotidiana, que eu tinha falado de não mentir, e aí me mandam mentir. O que eu faço? Eu vou lá pedir o conselho do meu discipulador. O que eu faço nessa situação? O que a Bíblia fala a respeito dessa situação? Como eu me comporto nessa situação? Para quê? Para que eu tenha alguém me guiando nisso, para que eu não me desvie do caminho. O meu chamado, a gente falou ali do chamado de ser líder de jovens, aí o meu discipulador não me entende.
Aí eu penso, eu me pergunto, como eu faço para me submeter a ele e mostrar para ele, então, que esse é o meu chamado. Eu me submeto a ele e começo a demonstrar o caráter de Cristo para que ele possa entender também que esse é o meu chamado. Eu faço as duas coisas, eu assumo a responsabilidade e eu me submeto ao meu líder. No meu ministério lá, que eu tinha falado do meu ministério de louvor, que Deus me chamou para inovar então no louvor e tal, mas o meu pastor, ele não deixa. Então, o que eu faço? Eu faço as duas coisas. Eu assumo a responsabilidade, eu não desisto disso, mas eu começo a interceder, a orar, me submeto ao meu pastor, e aí nisso eu alcanço, eu busco alcançar dessa maneira, sem deixar nenhuma dessas duas atitudes maduras para trás. Eu tento alcançar aquilo que é a vontade de Deus, eu me esforço para isso. Sabe, os nossos líderes de verdade, os nossos discipuladores, eles podem errar. E eles vão errar. O meu discipulador já errou e eu não deixei de amar ele, e eu entendo que ele tem que continuar sendo meu discipulador. Porque apesar dos erros, quando nós estamos seguindo a palavra de Deus, Deus nos respalda em tudo isso. E é o que fala aqui em Hebreus 13:17. Está dizendo, se submetam a eles. Então, quando a gente cumpre a palavra, quando a gente se submete, então Deus nos respalda. Então, mesmo que eles errem, nós estamos debaixo do respaldo de Deus, porque a gente está cumprindo a palavra. Então, é importante a gente entender esse ponto. É importante a gente entender que ter um líder a quem se ser submisso ajuda a caminhar na direção dos nossos objetivos. Porque ele vai nos guiar para isso. Então, essa segunda atitude madura que eu vejo é essa de ser submisso, e ela é muito importante para que a gente alcance então os nossos objetivos. E então, a terceira atitude madura que eu vejo aí é relacionar-se como cristão, tá? Relacionar-se como cristão. E esse ponto segue a submissão também de propósito, porque a primeira coisa que nós pensamos quando nós somos contrariados é fazer birra. A gente pensa assim, poxa, o meu líder me disse, meu discipulador me disse para mim fazer isso. E eu não queria fazer, então eu vou fazer porque eu sou submisso, mas eu vou fazer com a cara mais amarrada do mundo, não vou falar mais com ele, mas eu vou me submeter. Como se de fato isso fosse submissão. Na verdade, a palavra nos ensina a nos relacionarmos como cristão sempre, independente dos conflitos que a gente tem. Lá em Efésios 5:17-21, a gente vai ler o texto que vai dizer assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, Aqui então o Paulo ele nos ensina, ele ensina na verdade os irmãos de Éfeso, mas também a nós através desse ensinamento, como se relacionar. E ele vai dizer assim, como vocês devem se relacionar? Cara, declarando salmos uns aos outros, como se juntos vocês estivessem louvando e adorando a Deus, que vocês juntos façam de fato, louvem e adorem a Deus, deem graças a Deus, e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. O que ele quer dizer? Que o temor de Cristo vai ser revelado quando nós nos sujeitamos uns aos outros. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos deixar de nos relacionar com as pessoas e nem cortar elas do nosso convívio dentro da igreja. A gente tem que evitar fazer isso. A gente tem que parar de querer resolver o problema só afastando as pessoas. Seja qual for o motivo. Eu tive um desentendimento com o irmãozinho, ou com aquela pessoa, com o meu vizinho. Eu tive uma discussão. Eu tive uma briga. Ou, simplesmente essa pessoa não me agrada, eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. A gente não pode fazer isso. Um cristão maduro não faz isso. A atitude madura é se relacionar, e se relacionar como cristão. E o Paulo vai além ainda. Ele diz que nós devemos ter um bom relacionamento com todos, os que agradam
e os que desagradam a gente. É o que vai dizer o versículo 19, declarando salmos uns aos outros, como se nós estivéssemos juntos adorando a Deus. No que vai dizer no versículo 21, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Dessa forma, nós devemos entender que Jesus também queria isso. Se nós formos pensar que ele nos aconselha a amar e nos sujeitar aos nossos inimigos. Ele vai dizer isso lá em Mateus 5, 38 a 47. Ele vai dizer para a gente se sujeitar aos nossos inimigos. E mais, ele vai dizer para a gente amar os nossos inimigos. Então, se é para a gente amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos na fé. E a forma como nós devemos nos portar em relação aos irmãos, independente de quem seja, fica muito claro no que Paulo fala aos Romanos. Lá em Romanos 12, 9 e 10. Olha o que Paulo vai dizer. E isso é o que tem que guiar a gente quando a gente vai se relacionar com os nossos irmãos. Olha o que Paulo diz. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, que a gente tem que preferir estar uns com os outros e honrar uns aos outros. Que a gente deve ter um amor que não seja fingido, que seja verdadeiro. E que a gente tem que se amar de forma cordial, com um amor fraternal, um amor de irmão de verdade. É isso que Paulo está dizendo. E nós não temos como entender diferente, ou alguma coisa diferente do que Deus deseja que nós tenhamos uma boa relação com todos. É isso que Deus deseja. E que o nosso relacionamento deve ser baseado no de Jesus com as pessoas. Nós devemos nos relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava com elas. Vamos pensar nos nossos exemplos lá, que a gente estava pensando. Na vida cotidiana, a gente não pode mentir. Aí me mandaram mentir. O que eu faço com essa pessoa que me mandou mentir? Eu tenho que amar essa pessoa. Eu tenho que demonstrar o amor de Cristo por essa pessoa. Eu não posso cortar ela no meu relacionamento. Eu não posso ficar brabo com ela porque ela está me pressionando a fazer uma coisa errada. Eu tenho que amar essa pessoa. Porque não é essa atitude que Cristo teria. Eu posso, na verdade, mas eu não devo, porque daí eu não tenho a mesma atitude que Cristo. O meu chamado, a gente estava falando a respeito do chamado. Ser líder de jovens era o meu chamado. O meu discipulador, então, ele não me entende. O que eu vou fazer? Eu vou ter um bom relacionamento com ele, e assim eu vou mostrar que eu estou pronto para assumir esse chamado. Que eu estou me preparando para isso, que eu estou amadurecendo, tendo um bom relacionamento com ele. O meu ministério, que eu já estou exercendo o ministério, eu sou líder de louvor, e aí Deus me mostrou lá que ele quer inovar no louvor. Que era o que nós estávamos falando, mas o meu pastor ele não deixa, ele não tem o mesmo entendimento. O que eu vou fazer? Eu vou amar, eu vou orar pelo meu pastor para que ele veja que eu quero o melhor para a igreja, para que ele enxergue isso, para que ele veja o meu crescimento e que, na verdade, isso vem de Deus realmente. É assim que funciona. Então, ter um bom relacionamento com os irmãos mostra o caráter de Cristo em nós. E isso nos leva ao sucesso. Então o terceiro ponto é isso, é se relacionar bem com as pessoas. E essas três atitudes, elas têm que ser praticadas juntas. Se elas forem praticadas sozinhas, elas perdem o potencial delas. Uma pessoa que entende que ela tem que assumir a responsabilidade, mas ela não se submete, ela não ama, não se relaciona de maneira saudável com os irmãos, ela é um trator, ela atropela as pessoas e ela tenta viver as coisas em detrimento dos outros. Não funciona. Uma pessoa que se submete e usa isso de desculpa e abandona então o chamado porque ela não assume a responsabilidade, ela nunca vai viver então a vontade de Deus. Mas uma pessoa que ela se submete, ela se responsabiliza pelo seu chamado, mas ela não consegue se relacionar com as pessoas, ela corta os relacionamentos, ela também não vai viver o seu chamado. Isso também não leva a pessoa a viver com Deus. Então, para alcançar o sucesso, nós precisamos assumir a responsabilidade. Nós precisamos ser submissos. Nós precisamos nos relacionar como cristãos. Essas são as atitudes de um cristão maduro. Essas são as atitudes maduras. No final, eu quero te desafiar que nós sejamos maduros para alcançar os planos de Deus nas nossas vidas. Esse desafio eu quero deixar no final. Eu quero te pedir, feche os olhos para que a gente possa orar, para que a vontade de Deus nessa palavra seja
gravada no nosso coração para que a gente viva isso constantemente, tá bem? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero chegar diante da tua presença e pedir, Senhor, põe essas atitudes maduras no nosso coração, põe essas atitudes maduras na nossa vida, Deus eterno. Nos convence, nos mostra isso, Pai. Isso que eu te peço, nos mostra isso. Pai, nos leva a assumir a responsabilidade, nos leva a ser submissos, nos leva a nos relacionar como cristãos. Pai, nos leva a tudo isso. Nos ensina, porque, Pai, nós queremos ser maduros e alcançar todos os objetivos que Tu tem posto nas nossas vidas. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Nos convence do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Então, se você acompanhou até aqui, eu te peço, deixa o like, tá bem? Comenta com a gente se você concorda com essas atitudes maduras, se você acha que tem mais alguma atitude madura que pode ser acrescentada, comenta com a gente, porque a gente quer saber, a gente quer crescer no que é o conhecimento da palavra e do Evangelho de Deus. Então comenta com a gente, compartilhe essa palavra sobre atitudes maduras para que a gente tenha cada vez mais irmãos com atitudes maduras no meio de todos nós. E no final, eu te peço, te inscreve no canal para que você receba as notificações e seja abençoado, assim como nós somos abençoados com a sua presença, tá bem? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.